Olá, estamos de volta ao nosso ENAP, Encontro de Amigos com Propósito. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada, um momento assim de reflexão sobre tudo aquilo que nós falamos. Nós queremos recapitular o que introduzimos na semana passada e você que está chegando agora, você é muito bem-vindo aqui entre nós. Nós falamos sobre o que eu estou fazendo neste mundo afinal, a pergunta mais importante da nossa vida. E nós falamos duas coisas, nós falamos das consequências por você não conhecer os propósitos da sua vida. E naquele momento falamos de três consequências. A primeira é que sem saber o seu propósito, a vida vai parecer um fardo, um peso. Segundo, falamos que sem saber qual é o propósito da sua vida, a sua vida vai parecer frustrante. Você terá aquela sensação de que não está colhendo aquilo que você está plantando na medida das suas expectativas. E falamos também que sem saber qual é o propósito da nossa vida, a vida vai parecer fora de controle. Falamos dos benefícios para viver e saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Falamos primeiro que a vida tem um foco, isso vai dar um foco para a sua vida, você vai saber estabelecer a direção para onde você está indo. Falamos também que vai simplificar a nossa vida, você não vai ter que correr mais de um lado para o outro, preocupado, ansioso, você pode ter uma vida simplificada. Falamos ainda que vai dar motivação a você, saber qual é o propósito da sua existência, e lembramos que muitas pessoas estão totalmente desmotivadas e finalmente vai preparar você para a eternidade. E hoje nós queremos falar do primeiro propósito da sua vida, que é a adoração. Com adoração nós queremos dizer que você foi criado para o prazer de Deus. Deus tem prazer em você. Quando nós falamos em adoração, a primeira coisa que vem na nossa mente é música. Talvez você que tenha um relacionamento, um vínculo religioso, quando se fala em adoração, nós temos todos os aparatos da religiosidade. Então nós pensamos num lugar, nós pensamos em equipamentos musicais, nós pensamos em pessoas cantando, pensamos em rituais com velas e tantas outras coisas. Então, na nossa concepção, a adoração está limitada a um lugar, está limitada a uma forma, a uma performance. Mas o que nós aprendemos é que a adoração vai além de tudo isso. A adoração tem a ver com a nossa vida, tem a ver com aquilo que eu e você vivemos no dia a dia. Queremos que esses dias, estas semanas, estes estudos sejam bem práticos para a vida de cada um de nós. Então, quando nós falamos sobre adoração, a primeira coisa que precisamos pensar é como viver uma vida de adoração, uma vida que agrada a Deus. Eu tenho certeza que você quer agradar a Deus. O ser humano, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, diferente de todos os outros animais. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E por sermos imagem e semelhança de Deus, nós somos adoradores. Todas as pessoas são adoradoras. O homem vai adorar alguma coisa. Se ele não adorar a Deus, ele adorará outra coisa, adorará a si mesmo, adorará as coisas que ele tem, ou adorará outros deuses. E alguém disse que existem apenas dois deuses. Existe aquele que nos criou e aquele que nós criamos. E eu quero falar exatamente daquele Deus que nos criou, que nos fez com esse propósito da adoração, para o seu inteiro prazer. Deus se agrada de você, Deus tem prazer em você, Deus quer relacionar-se com você. E todos os textos bíblicos que nós usamos, eles estão na tradução da Nova VI, a Nova Versão Internacional. Então, repare o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele fala de adoração. Portanto, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo aqui nos dá uma direção sobre a adoração. A primeira coisa que ele mostra
é que você precisa dedicar-se a Deus. Adoração tem a ver com dedicação, é muito mais do que a nossa crença, a nossa fé. A nossa fé, ela muitas vezes se desenvolve num ato de crença. E aqui Paulo está dizendo que a fé, ela desemboca na prática de vida. Então você não pode falar de adoração sem falar do dedicar-se a Deus. E ainda no verso 1, ele vai mostrar como essa dedicação tem que ser feita. Primeiro ele diz que a nossa adoração, ela é voluntária. Repare que o versículo que ele usa, a expressão é: ofereçam a Deus. Deus tem poder para forçar você a adorá-lo. Deus tem poder para tirar de você a adoração que Ele quer. Mas Ele não quer que seja assim. Deus quer que a adoração ela seja um ato de voluntariedade. Que você, pela sua livre vontade, você escolha adorar a Deus. Deus não usa a sua soberania, Deus não usa a sua força para nos forçar absolutamente nada. Talvez você pense que as pessoas que vão à igreja, que participam dos cultos, elas são obrigadas a fazer isso. Não. Nós fazemos isso como um ato voluntário. Há um prazer no nosso coração em fazer isso. Repare que Paulo faz um paralelo aqui com o sacrifício do Velho Testamento. No Velho Testamento, um animal era oferecido em sacrifício a Deus. E esse animal, ele era levado até o altar do sacrifício. Então, Paulo, fazendo um paralelo com o ato de levar o animal, ele diz que agora, na nossa relação de adoração a Deus, nós devemos fazer isso espontaneamente. Eu não tenho que ser forçado a isso. Eu, com as minhas próprias pernas, pela minha própria vontade, eu me dedico em adoração a Deus. A segunda coisa que Paulo coloca é que essa adoração é prática. Você não vai passar a vida toda dizendo eu quero adorar a Deus, eu quero me entregar a Deus, eu quero servir a Deus, se você não toma uma decisão e se isso não se traduz em prática de vida. Então, o animal que era oferecido no Velho Testamento agora já não é mais por causa do sacrifício de Jesus, agora eu me entrego voluntariamente e eu apresento a Deus o meu corpo. O meu corpo é apresentado a Deus. Talvez você já tenha ouvido essa expressão: se eu não puder ir na sua casa, eu estarei em espírito. Já ouviu essa expressão? É claro que uma pessoa não pode estar na sua casa só em espírito. Ou ela está com o corpo, ou ela não está presente. Então, se alguém me disser que estará na minha casa, numa reunião na minha casa, em espírito, eu vou agradecê-lo, porque eu quero que ele esteja presente em corpo. Então, seria a mesma coisa de você dizer que vai oferecer a Deus as suas intenções, você vai oferecer a Deus as suas motivações, mas você não coloca a sua vida na presença de Deus. Então, oferecer o corpo é adoração prática. O que eu e você fazemos com o corpo é da nossa responsabilidade. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. E a melhor coisa que eu posso oferecer a Deus como um ato de adoração, não são as coisas que eu lhe ofereço, mas é a minha própria vida. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz ainda que a minha adoração tem que ser completa. Então eu ofereço a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e eu entrego totalmente a minha vida toda a Deus. Eu não entrego áreas da minha vida para Deus, eu entrego a minha vida toda a Deus. Então a primeira coisa que você aprende sobre adoração é que ela precisa ser uma adoração de dedicação total a Deus. A segunda coisa que Paulo ainda nos ensina aqui, está no verso 2, que você precisa aprender o princípio da separação. O que é estar separado para Deus? Ser exclusivo de Deus. É oferecer-se a Deus de maneira que tudo que Ele planejou, todo o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida, ela seja feita de forma total. Eu estou separado para servir a Deus. Deixa eu exemplificar isso.
peixe que vive na água salgada, quando você o pesca e quando você vai comê-lo, você tem que temperá-lo com sal. Agora veja bem, se o peixe viveu a vida toda na água salgada, por que eu preciso temperá-lo com sal? Porque mesmo vivendo na água salgada, o sal não penetrou sua carne. Então isso significa que mesmo vivendo nesse mundo, eu não preciso me corromper com ele. Eu não preciso me contaminar com ele. Eu posso viver nesse mundo separado para o serviço de Deus. Então, adoração tem a ver com entrega, muito mais do que com intenções. A adoração tem a ver com a nossa entrega. Então, adoração, ela precisa ser na base do princípio da separação. Em terceiro lugar, Paulo diz que você precisa aprender o princípio da transformação. E já no verso 2, na parte B, Paulo diz: "E não vos conformeis com este século." Na tradução da Nova VI, ele diz: "Não se amoldem ao padrão deste mundo." Existe um padrão deste mundo. O mundo na Bíblia se divide em três categorias. Três categorias para a palavra mundo. Existe a palavra mundo, que define o cosmos, o planeta, a Terra, o lugar onde nós habitamos. Esse mundo, a criação de Deus, o cosmos, é um mundo que nós podemos relacionar com ele, admirá-lo e ajudar a preservá-lo. A outra palavra para mundo é a palavra sociedade. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou as pessoas. Então, este mundo, eu e você precisamos amar. Mas Paulo diz: "Não ameis o mundo." E agora ele está falando de sistema de valores que vão contra a palavra de Deus, contra aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, este mundo, Paulo diz: "Não vos amoldeis a este mundo." Imagine você tomando a forma. Quando nós pensamos em amoldar, nós estamos pensando exatamente nessa palavra, você tomando a forma. Aquilo que é valor para o mundo passa a ditar a sua vida, passa a estabelecer os seus princípios, os seus valores. Então eu posso viver neste mundo e ser transformado. Como essa transformação se dá? Pela renovação da minha mente. Nestas semanas, estudando cada propósito de Deus para a sua vida, você vai descobrir que você tem a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós recebemos a mente de Cristo, nós somos novas criaturas. Agora, o mundo já não nos pertence, os nossos valores são superiores. Então eu posso viver neste mundo, não tomando a forma dele, mas sendo transformado pela renovação da minha mente. Cristo me deu um novo entendimento, uma nova percepção. E, finalmente, Paulo fala de 3 razões porque devemos viver para o prazer de Deus. A primeira é que a vida de adoração é boa. É boa. Muita gente pensa que a vida cristã é penosa. Vejo as pessoas falarem isso, como se entregar a vida a Cristo fosse abrir mão das coisas mais preciosas. Isso é engano. O que o mundo oferece não tem valor. Os prazeres que o mundo oferece são só prazeres carnais. Mas adorar a Deus é uma vida boa. Segundo Paulo diz que a vida de adoração ela é agradável. Eu não tenho peso. Eu não sinto peso no coração porque tenho que adorar a Deus. Eu tenho prazer nisso. E eu quero que você aprenda a ter prazer nisso. Vida cristã não é uma camisa de força. Deus não nos coloca numa situação, Deus não é um desmancha-prazeres. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a minha vida, para a nossa vida. Quando você aprende a relacionar com Deus na base da adoração, da consciência de quem Deus é, e você descobre quais são os valores espirituais, você vai descobrir que realmente adorar a Deus é uma coisa agradável. E, finalmente, a vida de adoração é perfeita. Para que experimentem qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. É perfeita. O que Deus tem para a nossa vida, o propósito que Deus tem para a nossa vida é completo, não falta nada. Você pode desfrutar daquilo que Jesus chama de vida abundante. Jesus disse que veio trazer vida em abundância. O ladrão veio somente roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Espero que vocês agora gastem um tempo no grupo, tirando todas as dúvidas, pensando nos paradigmas que vocês criaram sobre adoração, e depois gaste um tempo orando, pedindo que Deus traga entendimento espiritual. Se você quer, nesta oportunidade, entregar sua vida a Cristo, dizer, eu quero oferecer o meu corpo, eu quero me entregar totalmente ao Senhor, você pode fazer isso. Então ore com seu pequeno grupo, gaste esse tempo de meditação e eu aguardo você na próxima semana, onde vamos falar da comunhão. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus abençoe você, boa meditação para o seu grupo e até a próxima semana.